Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Ele aparece mesmo quando a vida externa parece organizada, quando as obrigações estão em dia e quando, teoricamente, não há um motivo claro para o sofrimento. Carl Jung observou esse fenômeno repetidas vezes em seus pacientes e chegou a uma conclusão desconfortável. O maior bloqueio emocional do ser humano não nasce do excesso de dor, mas da incapacidade de compreender aquilo que sente. Quando a emoção não é entendida, ela não desaparece, ela se transforma em obstáculo. Desde a infância, somos condicionados a acreditar que certas emoções são aceitáveis e outras não. Aprendemos a sorrir quando deveríamos chorar, a engolir a raiva para manter a paz, a fingir segurança quando o medo nos atravessa. Esse processo não acontece de forma violenta, mas silenciosa, cotidiana, quase invisível. Aos poucos, o indivíduo constrói uma identidade emocionalmente apresentável, enquanto empurra para fora da consciência tudo aquilo que ameaça essa imagem. Jung chamou esse material rejeitado de inconsciente pessoal. O erro fundamental está em supor que aquilo que é reprimido deixa de existir. Para Jung, a psique funciona como um sistema fechado, nada é realmente eliminado. Emoções negadas acumulam energia psíquica e passam a atuar de maneira autônoma, fora do controle do ego. É nesse ponto que surgem os sintomas que parecem não ter causa: ansiedade constante, irritabilidade excessiva, desânimo sem explicação, sensação de estar sempre travado no mesmo lugar. O bloqueio emocional é, na verdade, uma mensagem que não foi decodificada. A emoção é a linguagem primária do inconsciente. Antes de qualquer pensamento elaborado, é ela que sinaliza desequilíbrios internos, conflitos não resolvidos e necessidades ignoradas. No entanto, o ego, centro da consciência, prefere a estabilidade à verdade. Ele se apega a uma narrativa fixa sobre quem somos, e tudo aquilo que ameaça essa narrativa é visto como perigo. Assim, emoções intensas são tratadas como inimigas, não porque sejam destrutivas, mas porque revelam conteúdos que o ego não quer enfrentar. Jung percebeu que quanto mais uma pessoa tenta ser apenas racional, mais vulnerável ela se torna às explosões emocionais. A razão, quando usada como defesa, não integra, ela isola. O indivíduo passa a viver na superfície de si mesmo, acreditando que autocontrole significa repressão. Mas a psique cobra esse preço. O que não é vivido conscientemente retorna como compulsão, como repetição de padrões, como escolhas que sabotam a própria vida. Há ainda uma dimensão coletiva nesse bloqueio. A sociedade valoriza eficiência, desempenho e imagem. Emoções profundas atrasam, confundem, tornam o indivíduo menos previsível. Por isso, aprendemos a tratá-las como falhas a serem corrigidas rapidamente, e não como símbolos a serem compreendidos. Jung alertava que esse modelo produz pessoas adaptadas ao mundo externo, mas alienadas de si mesmas. O resultado é uma existência funcional, porém vazia. Quando a emoção não encontra espaço legítimo na consciência, ela procura outras vias de expressão. Manifesta-se no corpo, nas relações, nas decisões. Projetamos nos outros aquilo que não suportamos reconhecer em nós. Reagimos de forma desproporcional a situações pequenas porque não estamos respondendo ao presente, mas a um acúmulo de experiências emocionais não elaboradas. O bloqueio emocional distorce a percepção da realidade, criando a sensação constante de ameaça ou insuficiência. Talvez o aspecto mais difícil de aceitar seja que muitas emoções que bloqueiam o indivíduo não são negativas em essência. A raiva pode indicar limites violados. A tristeza pode sinalizar uma perda que nunca foi realmente vivida. O medo pode apontar para uma transformação necessária. Para Jung, toda emoção carrega energia psíquica, e essa energia, quando integrada, se transforma em consciência. Quando ignorada, se transforma em prisão. O problema não é sentir demais, mas não compreender o que se sente. A psique não pede eliminação da emoção, mas diálogo. Enquanto o indivíduo insistir em calar sua vida emocional, continuará experimentando a sensação de estagnação, como se algo dentro dele estivesse sempre prestes a se mover, mas nunca conseguisse. Esse é o estado de bloqueio, energia acumulada sem direção. O início da mudança não acontece quando a emoção desaparece, mas quando o indivíduo abandona a fantasia de controle absoluto sobre si mesmo. Jung chamava esse momento de despertar para o processo de individuação, a percepção de que existe uma vida psíquica autônoma, cheia de conteúdos esquecidos, esperando para ser reconhecida. É um encontro desconfortável, porque exige honestidade, mas também libertador. Ao compreender que suas emoções não são inimigas, mas mensageiras,
algo começa a se reorganizar internamente. O bloqueio não se dissolve de imediato, mas perde sua rigidez. Surge uma abertura sutil, quase imperceptível, que prepara o terreno para uma questão ainda mais profunda. Se tantas emoções foram reprimidas, onde exatamente elas se escondem dentro de nós, e que papel desempenham na construção daquilo que chamamos de identidade? Se as emoções reprimidas não desaparecem, a pergunta inevitável é onde elas permanecem e como continuam exercendo influência sobre a vida consciente. Para Carl Jung, aquilo que é negado pelo ego não se dissolve no nada. Ao contrário, organiza-se em estruturas psíquicas relativamente autônomas, que ele chamou de complexos. Um complexo não é apenas um sentimento isolado, mas um núcleo emocional carregado de imagens, memórias e impulsos que operam fora do controle consciente. É nesse território que o bloqueio emocional se aprofunda. O ego gosta de acreditar que governa a psique, mas Jung demonstrou que essa é uma ilusão confortável. O ego é apenas uma ilha em um oceano muito maior. Quando uma emoção forte surge e é rejeitada, ela não perde energia. Ela se desloca para esse oceano inconsciente e passa a agir indiretamente. O indivíduo então reage sem entender por quê, sente-se tomado por estados emocionais súbitos ou repete comportamentos que jurou abandonar. Não se trata de fraqueza moral, mas da atuação de conteúdos psíquicos não integrados. Esses complexos costumam se formar a partir de experiências emocionalmente intensas, especialmente na infância. Situações em que o indivíduo não teve recursos internos para compreender ou expressar o que sentia acabam se cristalizando no inconsciente. O ego, para sobreviver e se adaptar, aprende a contornar essas áreas sensíveis. No entanto, aquilo que é contornado não deixa de existir, apenas se torna um ponto cego. O bloqueio emocional nasce justamente desses pontos cegos que governam a vida a partir das sombras. Jung observou que os complexos possuem uma característica inquietante. Eles se comportam como pequenas personalidades internas. Em certos momentos, assumem o controle, alteram o humor, a percepção e até a memória. A pessoa diz algo que não queria dizer, toma decisões que depois não reconhece como suas, sente-se estranha dentro de si mesma. Esse fenômeno gera confusão e reforça a sensação de perda de controle, levando muitos a tentar reprimir ainda mais suas emoções, agravando o problema. Aqui surge um segundo equívoco perigoso: acreditar que autoconhecimento é apenas observar pensamentos. Pensamentos são apenas a camada mais superficial da psique. Emoções, por outro lado, revelam onde a energia psíquica está realmente investida. Ignorar esse nível é como tentar compreender um rio analisando apenas sua superfície, sem jamais considerar a força da correnteza. Para Jung, quem não entende suas emoções está condenado a ser dirigido por elas. Outro conceito central nesse processo é a persona. A persona é a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo, o papel que desempenhamos para sermos aceitos, valorizados ou amados. Ela não é falsa em si, mas se torna problemática quando o indivíduo se identifica totalmente com ela. Emoções que não combinam com essa imagem social são empurradas para o inconsciente. Quanto mais rígida a persona, mais densa se torna a sombra emocional que se acumula por trás dela. A sombra, talvez o conceito mais mal compreendido de Jung, não representa apenas impulsos negativos. Ela contém tudo aquilo que foi excluído da identidade consciente. Sensibilidade excessiva, desejo de reconhecimento, necessidade de afeto, ambição, raiva, vulnerabilidade. Tudo pode ser empurrado para a sombra se não for compatível com a imagem que o ego deseja sustentar. O bloqueio emocional ocorre quando essa sombra cresce sem ser reconhecida. O paradoxo é que quanto mais o indivíduo tenta parecer equilibrado externamente, mais instável se torna internamente. Emoções reprimidas buscam expressão e, quando não encontram espaço legítimo, emergem de forma distorcida. Surgem como ciúme irracional, ressentimento crônico, medo difuso ou sensação constante de inadequação. A pessoa não percebe que está reagindo a conteúdos internos antigos, e não há realidade presente. Jung enfatizava que o inconsciente não é inimigo da consciência. Ele é complementar. Seu objetivo não é destruir o ego, mas compensar seus excessos. Quando alguém vive exclusivamente identificado com a razão, o inconsciente responde com emoção. Quando alguém se prende a uma imagem idealizada de si, o inconsciente apresenta falhas, erros e conflitos. O bloqueio surge quando essa compensação é ignorada repetidamente. Nesse ponto, o sofrimento deixa de ser acidental e passa a ter função. Ele atua como um sinal de que a psique está tentando restaurar equilíbrio.
No entanto, se o indivíduo interpreta esse sofrimento apenas como algo a ser eliminado, perde a oportunidade de compreender sua origem. Jung via muitos pacientes que não precisavam de respostas externas, mas de coragem interna para olhar para aquilo que evitavam há anos. Compreender os complexos e a sombra não significa agir impulsivamente ou justificar comportamentos destrutivos. Significa reconhecer a existência dessas forças internas e estabelecer uma relação consciente com elas. Enquanto isso não acontece, o indivíduo permanece dividido, vivendo uma vida que parece sua, mas é conduzida por conteúdos que ele nunca escolheu conscientemente. À medida que essa divisão interna se torna mais clara, uma nova questão começa a emergir de forma inevitável. Se grande parte da nossa vida emocional opera fora da consciência, como podemos começar a dialogar com esse território oculto sem sermos dominados por ele? É a partir dessa pergunta que o processo de transformação realmente se inicia, conduzindo ao próximo estágio dessa jornada interior. Compreender que existem forças emocionais atuando fora do controle do ego é apenas o início. O verdadeiro desafio começa quando o indivíduo percebe que não basta reconhecer a existência da sombra e dos complexos, é preciso estabelecer uma relação consciente com eles. Para Carl Jung, esse movimento marca uma virada decisiva no desenvolvimento psíquico, porque coloca o sujeito diante de algo que ele passou a vida inteira evitando, a responsabilidade pelo próprio mundo interno. O erro mais comum nesse ponto é tentar domar o inconsciente pela força. Muitas pessoas acreditam que, ao identificar um padrão emocional negativo, devem imediatamente corrigi-lo, suprimi-lo ou transformá-lo em algo socialmente aceitável. Jung via esse impulso como mais uma estratégia do ego para manter o controle. O inconsciente não responde bem à coerção. Quanto mais se tenta eliminá-lo, mais ele se manifesta de forma indireta, simbólica e, muitas vezes, perturbadora. É aqui que entra o papel dos símbolos. Para Jung, o inconsciente não fala a linguagem da lógica linear, mas da imagem, do afeto e do símbolo. Emoções intensas raramente se apresentam como explicações claras. Elas surgem como sonhos recorrentes, fantasias estranhas, impulsos aparentemente sem sentido ou estados de humor difíceis de nomear. Ignorar esses sinais é perder a chance de compreender o que a psique está tentando comunicar. O bloqueio emocional se aprofunda quando o indivíduo exige de si mesmo respostas racionais para conflitos que são essencialmente simbólicos. A pergunta correta não é como faço isso parar, mas o que isso quer de mim. Jung insistia que toda emoção persistente carrega uma intenção psíquica. Ela aponta para um desequilíbrio, uma unilateralidade do ego, uma parte da vida que foi negligenciada em nome da adaptação externa. Quando esse diálogo não acontece, a energia emocional fica represada. A pessoa sente como se estivesse vivendo abaixo do próprio potencial, sem vitalidade, sem direção clara. Não é falta de capacidade, mas de integração. Jung descrevia esse estado como uma vida vivida pela metade, em que grandes porções da personalidade permanecem inconscientes, agindo como forças ocultas que sabotam o movimento adiante. Um dos maiores obstáculos nesse processo é o medo de perder a identidade construída. Emoções profundas ameaçam a imagem que o indivíduo tem de si mesmo. Reconhecer a própria raiva pode abalar a autoimagem de alguém bondoso. Admitir a própria vulnerabilidade pode entrar em conflito com a persona de força e autossuficiência. Jung observava que muitas pessoas preferem o sofrimento conhecido à transformação desconhecida, porque mudar emocionalmente implica deixar morrer versões antigas de si. Esse medo explica por que tantas pessoas repetem padrões dolorosos mesmo quando já os identificaram. O inconsciente não busca conforto, ele busca totalidade. Se uma parte essencial da personalidade foi excluída, ela exigirá reconhecimento, mesmo que isso cause dor. O bloqueio emocional persiste enquanto o indivíduo insiste em preservar uma identidade incompleta, construída à custa da repressão. Jung chamava esse confronto de encontro com si mesmo, o centro organizador da psique que vai além do ego. Diferente do ego, que quer controle e previsibilidade, o si mesmo busca equilíbrio e integração. Emoções intensas surgem quando há um afastamento excessivo desse centro. Elas funcionam como forças compensatórias, tentando puxar a consciência de volta para um eixo mais amplo e verdadeiro. Nesse estágio, o sofrimento deixa de ser apenas algo a ser suportado e passa a ser algo a ser escutado. Isso não significa romantizar a dor, mas reconhecer sua função psicológica. Para Jung, a recusa sistemática em ouvir as emoções transforma conflitos internos em destinos inevitáveis. Aquilo que não é vivido conscientemente retorna como circunstância externa,
como repetição de eventos, relações e fracassos que parecem fugir ao controle. O bloqueio emocional, portanto, não é um defeito a ser corrigido rapidamente, mas um sinal de que a psique exige uma reorganização mais profunda. Esse processo não acontece de forma abrupta. Ele começa com pequenas concessões internas: permitir-se sentir sem julgar, observar sem reagir imediatamente, tolerar a ambiguidade emocional sem buscar alívio instantâneo. São gestos simples, mas profundamente transformadores. À medida que essa escuta interna se desenvolve, algo muda na relação com as próprias emoções. Elas deixam de ser forças caóticas e passam a ser percebidas como movimentos com sentido. O indivíduo começa a notar padrões, repetições, temas recorrentes. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento começa a revelar uma direção. Não uma direção externa, mas um chamado interno por integração. Esse chamado, no entanto, traz consigo uma nova dificuldade. Integrar emoções reprimidas não significa apenas compreendê-las internamente, mas lidar com as consequências dessa integração na vida concreta. Quando a consciência se amplia, escolhas precisam ser revistas, relações podem se transformar e antigas adaptações deixam de servir. É nesse ponto que o processo se torna inevitavelmente prático, e não apenas psicológico. É exatamente essa passagem do entendimento interno para a transformação real que aprofunda o conflito, preparando o terreno para a próxima etapa: como viver no mundo sem trair aquilo que foi descoberto dentro de si. É essa tensão entre mundo interno e vida externa que começa a se desenhar a partir daqui. Quando a consciência começa a se ampliar e emoções antes reprimidas passam a ser reconhecidas, o indivíduo inevitavelmente se depara com um novo tipo de tensão: a distância entre aquilo que ele descobre internamente e a vida que construiu externamente. Para Carl Jung, esse é um dos momentos mais delicados do processo de individuação, porque a psique já não aceita viver na mentira, mas o mundo ao redor ainda exige adaptação, papéis e compromissos que foram moldados a partir da antiga identidade. Nesse ponto, muitas pessoas acreditam que estão piorando, quando na verdade estão apenas deixando de anestesiar conflitos antigos. Emoções emergem com mais clareza, decisões passam a pesar mais e uma sensação de instabilidade toma conta da vida cotidiana. Jung via esse estágio não como um retrocesso, mas como um sinal de que a psique deixou de funcionar de forma automática. O bloqueio começa a ceder, mas o preço é a perda de falsas certezas. O ego, acostumado a controlar a narrativa pessoal, reage com resistência. Ele tenta negociar com o inconsciente, aceitando apenas partes convenientes daquilo que foi revelado. Surge então um conflito interno silencioso: de um lado, a necessidade de ser fiel às emoções reconhecidas; de outro, o medo das consequências dessa fidelidade. Jung observava que muitos indivíduos recuam nesse ponto, não por falta de compreensão, mas por medo de transformação real. Esse medo não é irracional. Integrar emoções reprimidas altera a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Limites antes ignorados precisam ser estabelecidos. Relações baseadas em adaptação excessiva começam a parecer sufocantes. Ambições antigas perdem sentido, enquanto desejos antes negados exigem espaço. A psique, ao buscar totalidade, não se contenta com ajustes superficiais. Ela pressiona por coerência entre o mundo interno e a vida externa. Jung alertava que tentar preservar uma vida construída sobre repressões emocionais profundas leva a um esgotamento progressivo. O indivíduo sente que está sempre representando um papel, mesmo quando está sozinho. A energia psíquica é consumida para sustentar uma persona que já não corresponde à realidade interna. Esse esforço constante gera fadiga emocional, cinismo e uma sensação de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. É aqui que o bloqueio emocional assume uma nova forma. Ele deixa de ser apenas confusão interna e se manifesta como paralisia diante das escolhas. A pessoa sabe que algo precisa mudar, mas não consegue agir. Não se trata de indecisão comum, mas de um conflito entre duas lealdades opostas: a lealdade à identidade antiga, que garante pertencimento e segurança, e a lealdade ao si mesmo emergente, que exige autenticidade. Jung enfatizava que não existe individuação sem perda. Algo sempre precisa ser abandonado: uma imagem, uma expectativa, um vínculo ou uma versão idealizada de si mesmo. Essa perda é vivida como luto, mesmo quando a mudança é necessária. Emoções como tristeza, culpa e medo reaparecem nesse estágio, não porque o indivíduo esteja regredindo, mas porque está atravessando uma transição psíquica profunda. O perigo aqui é tentar silenciar novamente essas emoções para evitar o desconforto da mudança. Quando isso acontece, o bloqueio retorna com ainda mais força,
agora acompanhado de ressentimento e sensação de traição a si mesmo. Jung observava que a psique não esquece quando é ignorada após ter sido parcialmente reconhecida. A repressão consciente, depois do insight, gera conflitos ainda mais intensos. Por outro lado, avançar sem consciência também é arriscado. Integrar emoções não significa agir impulsivamente ou romper com tudo de forma abrupta. Jung defendia a necessidade de um diálogo contínuo entre ego e inconsciente. O ego precisa aprender a ceder sem desaparecer, a adaptar-se sem se anular. Esse equilíbrio é difícil, porque exige paciência, tolerância à ambiguidade e disposição para viver sem respostas imediatas. Nesse estágio, o indivíduo começa a perceber que o verdadeiro bloqueio não estava nas emoções em si, mas na tentativa de viver uma vida que não comportava sua totalidade psíquica. A sensação de estagnação começa a dar lugar a um desconforto fértil, um tipo de tensão que, embora dolorosa, aponta para crescimento. Jung via essa tensão como essencial, pois é dela que nasce uma nova organização interna. Aos poucos, a pergunta deixa de ser como eliminar esse conflito, e passa a ser como viver de forma mais verdadeira apesar dele. Essa mudança de perspectiva é crucial. Ela indica que o indivíduo começa a aceitar que a vida psíquica não busca conforto permanente, mas sentido. Emoções, nesse contexto, tornam-se bússolas, não obstáculos. No entanto, aceitar essa bússola exige aprender algo ainda mais difícil: sustentar a incerteza. Quando antigas estruturas emocionais se dissolvem, o futuro deixa de ser previsível. Jung afirmava que muitos bloqueios emocionais persistem porque o indivíduo prefere a segurança do sofrimento conhecido à insegurança de uma vida mais autêntica. Romper esse ciclo exige um tipo específico de coragem, que não é agressiva nem heroica, mas silenciosa e constante. É justamente essa coragem, a capacidade de permanecer fiel ao processo interno mesmo sem garantias externas, que prepara o terreno para a etapa seguinte. A partir daqui, a questão central deixa de ser apenas compreender ou integrar emoções, e passa a ser aprender a sustentá-las no tempo, sem recaídas constantes, sem fuga e sem autoengano. É esse desafio que começa a se revelar no próximo capítulo. Sustentar emoções no tempo é uma tarefa muito mais complexa do que simplesmente reconhecê-las. Após o choque inicial da ampliação da consciência, o indivíduo percebe que o verdadeiro desafio não está nos grandes momentos de insight, mas na convivência diária com aquilo que foi revelado. Carl Jung observava que muitos conflitos psíquicos retornam não porque não foram compreendidos, mas porque a pessoa não desenvolveu estrutura interna suficiente para manter essa compreensão viva ao longo da vida cotidiana. Nesse estágio, surge uma armadilha sutil, a expectativa de que o autoconhecimento trará alívio constante. Quando isso não acontece, o indivíduo se frustra e começa a duvidar do próprio processo. Jung alertava que essa expectativa é uma extensão da mentalidade utilitária aplicada à psique. Emoções não se organizam para servir ao conforto do ego. Elas se organizam para restaurar equilíbrio, mesmo que isso envolva períodos prolongados de tensão. O ego, ainda em processo de adaptação, tende a buscar soluções rápidas para emoções que insistem em retornar. Ele tenta racionalizar excessivamente, espiritualizar conflitos ou adotar discursos positivos para neutralizar desconfortos legítimos. Essas estratégias, embora pareçam evolução, muitas vezes representam uma forma refinada de repressão. O bloqueio emocional, nesse ponto, não é bruto, mas sofisticado. Ele se disfarça de maturidade. Jung chamava atenção para a importância da repetição. Quando uma emoção retorna, ela não está falhando em ser resolvida, está insistindo em ser vivida de forma mais profunda. Cada retorno revela uma camada diferente do mesmo conteúdo psíquico. O erro é interpretar essa repetição como regressão. Na verdade, trata-se de um movimento espiralado, em que a consciência se aprofunda gradualmente, mesmo quando parece estagnada. Esse processo exige algo que raramente é ensinado: capacidade de contenção emocional. Contenção não significa controle rígido, mas espaço interno suficiente para que a emoção exista sem dominar completamente o comportamento. Jung via essa capacidade como um dos sinais mais claros de amadurecimento psicológico. Quando ela falta, o indivíduo oscila entre repressão e acting out, sem encontrar um ponto de equilíbrio. A contenção emocional se desenvolve quando o ego aprende a confiar no processo psíquico. Em vez de reagir imediatamente, ele observa. Em vez de julgar, ele registra. Esse distanciamento não é frieza, mas consciência. Aos poucos, a emoção perde seu caráter ameaçador e passa a ser percebida como um movimento interno transitório,
ainda que intenso. O bloqueio começa a se dissolver não porque a emoção desaparece, mas porque deixa de paralisar. Outro aspecto crucial desse estágio é o tempo. Jung enfatizava que a psique tem seu próprio ritmo, e forçá-la a se reorganizar rapidamente gera resistência. Muitos indivíduos sabotam o próprio processo por impaciência, querendo resolver em meses conflitos que foram construídos ao longo de décadas. Essa pressa, paradoxalmente, mantém o bloqueio ativo, pois impede a assimilação real da experiência emocional. Com o tempo, algo sutil começa a mudar. A pessoa percebe que já não reage exatamente da mesma forma às situações antigas. Certos gatilhos perdem força. Algumas repetições deixam de se impor. Não porque foram combatidas, mas porque foram compreendidas em um nível mais profundo. Jung descrevia esse fenômeno como uma reorganização espontânea da psique, que ocorre quando a escuta genuína e sustentada. Nesse ponto, o indivíduo começa a experimentar uma sensação nova, responsabilidade emocional. Ele entende que não é culpado por sentir o que sente, mas é responsável pela relação que estabelece com esses sentimentos. Essa distinção é libertadora. Ela encerra a luta interna contra a própria vida emocional e inaugura uma postura mais madura diante de si mesmo e dos outros. O bloqueio emocional, que antes se manifestava como confusão e paralisia, agora aparece apenas como resistência pontual. Ele já não domina a vida inteira. Jung via essa fase como um sinal de que o ego deixou de ser tirânico e passou a colaborar com o inconsciente. Ainda há conflito, ainda há dor, mas há também direção e sentido. No entanto, esse novo equilíbrio traz uma questão final e decisiva. Se as emoções não são inimigas e se a psique começa a se reorganizar internamente, como viver de forma alinhada com esse novo estado sem cair novamente em antigas formas de negação? Como manter essa integração diante das pressões do mundo, das relações e das exigências externas que continuam a existir? Essa pergunta marca a transição para o último estágio desse percurso. Ela aponta para algo que vai além da compreensão emocional, a construção de uma vida que seja expressão, e não negação, daquilo que foi integrado internamente. É esse movimento final que começa a se delinear no próximo capítulo. Chegar ao ponto em que as emoções deixam de ser inimigas não significa alcançar um estado permanente de equilíbrio ou serenidade. Para Carl Jung, a integração emocional não conduz a uma vida sem conflitos, mas a uma vida em que o conflito deixa de ser vivido como algo estranho ou ameaçador. O erro final que mantém muitas pessoas bloqueadas é acreditar que o autoconhecimento tem como objetivo eliminar a tensão psíquica. Na realidade, seu objetivo é torná-la suportável, compreensível e fértil. Quando o indivíduo aprende a sustentar suas emoções ao longo do tempo, algo fundamental se transforma na maneira como ele vive. As decisões deixam de ser tomadas apenas para evitar desconforto emocional. Relações já não servem apenas para preencher vazios inconscientes. O trabalho deixa de ser uma fuga e passa a ser uma expressão possível da própria estrutura psíquica. Jung via esse alinhamento como um sinal de que o ego começa, finalmente, a servir ao si mesmo, e não o contrário. Nesse estágio, o bloqueio emocional perde sua função original. Ele já não precisa paralisar, sabotar ou adoecer para ser ouvido. As emoções encontram canais mais diretos de expressão, reflexão, escolha consciente, mudança gradual de postura diante da vida. Isso não acontece de forma dramática. Pelo contrário, costuma ser silencioso, quase invisível aos olhos externos. A verdadeira transformação psíquica raramente é espetacular, ela é profunda. Jung enfatizava que viver integrado emocionalmente exige vigilância constante. A psique não permanece organizada por inércia. Sempre que o indivíduo se identifica excessivamente com uma nova imagem de si mesmo, inclusive a de alguém consciente ou evoluído, o risco de repressão retorna. Emoções incomodas continuam surgindo, não como falha do processo, mas como lembretes de que a totalidade nunca é fixa. Ela é um movimento contínuo. A maturidade emocional, nesse sentido, não está em sentir menos, mas em mentir menos para si mesmo. Está na capacidade de reconhecer quando uma escolha nasce do medo, quando uma adaptação começa a custar demais e quando um silêncio interno está sendo mantido apenas para preservar uma aparência externa. Jung acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce dessa traição silenciosa ao próprio mundo interno. Ao longo desse percurso, o indivíduo começa a perceber que muitas perguntas que o atormentavam não exigiam respostas imediatas, mas transformação gradual. O bloqueio emocional não escondia soluções mágicas, mas indicava a necessidade de um relacionamento mais honesto com a própria vida psíquica.
Quando essa honestidade se estabelece, mesmo a dor ganha contorno e sentido. O mais importante talvez seja compreender que emoções integradas não perdem intensidade, mas ganham direção. A energia psíquica que antes se dispersava em conflitos internos passa a alimentar criatividade, presença e responsabilidade. Jung via esse redirecionamento como uma das maiores fontes de vitalidade humana. Não é entusiasmo constante, mas uma sensação profunda de estar vivendo a própria vida, e não apenas reagindo a ela. Nesse ponto, a pergunta que dá título a este caminho se revela com clareza. Aquilo que você ainda não havia entendido sobre suas emoções não era um detalhe psicológico, mas um princípio organizador da sua existência. Enquanto elas eram tratadas como obstáculos, sua vida precisava travar para chamar atenção. Quando passam a ser escutadas, a estagnação deixa de ser necessária. Isso não significa que o caminho se torne fácil. Significa apenas que ele se torna verdadeiro. Jung acreditava que uma vida verdadeira, mesmo quando difícil, é psicologicamente mais suportável do que uma vida confortável construída sobre negação. O sofrimento muda de qualidade quando deixa de ser inconsciente. Ele já não aprisiona, ele orienta. Ao final desse processo, o indivíduo não se torna alguém sem conflitos, mas alguém inteiro o suficiente para vivê-los sem se perder. As emoções deixam de bloquear porque já não precisam gritar no escuro. Elas são vistas, reconhecidas e integradas como parte legítima da experiência humana. Esse é o ponto em que o trabalho psicológico deixa de ser uma busca ansiosa por conserto e se transforma em um modo de estar no mundo. Um modo mais honesto, mais consciente e, paradoxalmente, mais simples. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque aquilo que antes bloqueava agora caminha junto.